Ainda bem, continua na companhia da Regiões TV e também do Em Foco. Na primeira parte estamos aqui a falar de poliamor hoje, uma discussão muito viva que se prolongou no intervalo e depois agora nesta segunda parte uma das minhas convidadas desafiava-me neste sentido. Estão todos aqui a ser muito politicamente corretos e se calhar a Maria José tem um pouco de razão. Vamos entrar com as coisas com aquilo que realmente estão todos a pensar e que nem todos estão a dizer. Penas, como é que é? Você estava um bocado indignada aqui há bocadinho no intervalo. Eu gostava que você me explicasse, afinal, como é que é. Não é tanto a questão do nome do poliamor ou de não ser poliamor. Mas uma das coisas que eles estavam aqui a falar, embora não entrando na filosofia, estavam a falar na questão da norma, daquilo que é comumente aceito pela sociedade. Nesta segunda parte, eu gostava que vocês me dissessem, de uma forma geral, o que é que a sociedade pensa de tudo isto e como é que vocês reagem à sociedade? O que é que lhe parece que a sociedade, neste estado de coisas, que isto é como o estado da ciência, no caso do estado da sociedade, pensa de tudo isto do poliamor, como é que as pessoas reagem a estas coisas? Falando aqui na norma, que há um bocado o Daniel estava a falar durante o intervalo, obviamente que uma norma vai oprimir alguém, porque vai obrigar organizar. A uma organização. Mas um país, por exemplo, e uma casa, tem que ter uma norma. Obviamente. Porque, repare, em minha casa, se não houver uma determinada norma, daqui a pouco ninguém se vai entender. Se eu não puser uma norma no meu cão, ele daqui a pouco vai mandar em mim. Eu tenho um cão em casa e respeito muito, mas eu tenho que me fazer respeitar perante ele. E num país é exatamente a mesma coisa, por isso é que há uma coisa que também se chama Constituição, que é a norma das normas de um país. Eu queria ver se nós conseguimos viver num país sem Constituição. Não tínhamos país de certeza absoluta. E, portanto, as normas são necessárias. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, eu, mais uma vez, vou dirigir ali a pergunta, vou-me dirigir ali à Juliana e ao João Paulo, como é que eles conseguem ser poliamorosos tendo relações monogâmicas? Expliquem-me lá. Eu também gostava de sair daqui, pelo menos... Elucidado. Eu sou muito cético quanto à vossa filosofia. Relativamente à vossa filosofia, ou profecia do amor. Eu sou muito cético. Foi lindo, profecia do amor, foi lindo, foi divino. Profecias não é connosco, pois não. Eu gostei da expressão que é divina. Profecia é divina. Exatamente. Eu queria que vocês me explicassem como é que, no fim de contas, conseguem ser tudo. Tu querias responder ainda há pouco? É assim, antes de mais, no meu entendimento, o ser humano convém ser evolutivo e tem várias fases da sua vida, como imensas ciências estudam as várias fases do ser humano. E acho que qualquer pessoa, como ser racional, que é isso que nos diferencia dos animaizinhos, tem várias fases de vida às quais se adapta ou não e com elas evolui ou não, dependendo de cada um. Evolutivo ou transformativo? Evolutivo ou transformativo, pode não ser. Pode não ser. Pés na terra, se faz a questão muito básica é, o eu ter neste momento, a questão é neste momento, que é fundamental frisar esta parte, uma relação monogâmica, não quer dizer que eu não me reveja e vem, se calhar completamente, na posição poliamorosa. Mas neste momento da minha vida, estou numa relação monogâmica. Mas não quer dizer que amanhã, porque já posso ser mais prática, a nível de relações monogâmicas é quase a grande fatia da população portuguesa. Quantas relações é que acabam por dia? Centenas, milhares, não se sabe. A questão é, eu de hoje para amanhã não quero dizer que não esteja numa relação poliamorosa, porque revejo-me nessa filosofia de vida, revejo-me na forma de pensar e na forma de abertura, de diálogo, de compreensão, de companheirismo que o poliamor transmite. Juliana, uma questão muito concreta. O seu companheiro, enquanto você está aqui no programa, conheceu uma pessoa extraordinária e vai querer estar também com ela. Como é que você, hoje, amanhã, depois, gostaria de estar o seu companheiro, por hipótese, gostaria de estar com essa pessoa que conheceu hoje à noite e que consigo ao mesmo tempo? Você que neste momento encara com esse afeto que se percebe uma relação monogâmica, isso não o chocava, isso não a magoava? Não, porque muito pelo contrário. Não sei se será tão assim do coração. Deixa-me explicar. Eu estou numa relação monogâmica por ele. Porque ele é monogâmico.
e eu gosto dele suficiente e amo o suficiente para estar numa relação monogâmica. Então... E não tenho interesse por mais ninguém neste momento. E ele compreende isso. E Juliana, ele, quando me conheceu... Mas quando a coisa ao contrário, se você imagina hoje descobrir aqui uma pessoa interessantíssima... Acima de tudo, cabe o respeito e cabe conversar com ele para perceber até que ponto ele aceitaria isso ou não. E até que ponto encararia o meu interesse por terceiro, bem ou não, o que é que achava. Acho que acima de tudo nós temos que ser corretos uns com os outros, e é isso que o poliamor Eu defende. compreendo isso perfeitamente, mas eu acho que isso não é poliamor. Não parece. Também defendem o amor e o respeito. Sim, mas eu não Nós estamos aqui, Ninguém está a dizer eu acho que nós estamos aqui a disparar, eu acho que nós estamos aqui a disparar para as relações monogâmicas. Não estamos. A mim parece-me, pareceu-me, como contraposto, quer dizer, a relação poliamorosa é o ideal do afeto, Eu comecei a minha intervenção a dizer exatamente o contrário. Exatamente. Eu comecei a minha intervenção a dizer exatamente o contrário. Parece que as relações monogâmicas são o mal da fita. Não me parece que seja assim. Não, mas isso é uma interpretação que vai contra aquilo que eu disse explicitamente. Pronto. E agora é uma coisa. Apenas não deixa de ser, por exemplo, heterossexual quando não está a fazer sexo com uma mulher. Da mesma maneira, a Juliana não deixa de ser poliamorosa porque está, neste momento, só com um companheiro. É exatamente a mesma coisa. O que eu acho... Peço desculpa, doutora, a senhora que é sexual, isto pode ser, hein? O que ele está a dizer, esta relação... Sim. Quando eu digo esta relação de fatores, não é esta relação Sim, de fatores. pareceu-me exatamente, bastante elucidativo. Parece que é viável que digamos que esta pergunta. Olha, eu confesso que não acho um pouco estranho, porque uma coisa é perguntar, por exemplo, a um homem que é heterossexual. Quando está a fazer amor com uma mulher, tudo bem. Quando não está a fazer amor com ninguém, por hipótese, não deixa de ser por isso. Quer dizer, eu acho que são situações, estamos a pensar em paralelismos diferentes, claro, não? Tem a ver, no caso estamos a falar em patamares, em paralelismos, em patamares diferentes. Situações de patamares completamente diferentes. Mas com equivalência do ponto de vista de ilustrar o que se pretende, não é? O heterossexual tem a ver com uma orientação. Não é? Tem a ver com a forma como eu identifico a vivência da minha sexualidade com um outro parceiro, com uma identidade sexual oposta à minha, neste caso, não é? E, portanto, estando envolvido numa atividade sexual, numa relação sexual ou não, esta orientação acompanha-me no meu dia-a-dia. Doutora, peço desculpa, explique-nos aqui muito claramente uma coisa. A ideia que pelo menos que é corrente, é que, bem, até há quem diga que é uma doença, que eu acho um perfeito disparate, e isso aí assumo perfeitamente dizer que é um disparate. Mas a orientação sexual de uma pessoa é uma coisa que tem algo, pergunto-lhe, a ver também um pouco com a genética, com a forma da personalidade, da forma de ser da pessoa. Agora, isso é uma questão quase que a ultrapassa, enquanto que a opção pelo poliamor já é uma opção racional, não é? Pois, eu percebo, e pergunto-me, mas estou mesmo a perguntar-me, e eu percebo perfeitamente porque é que um homem pode gostar de um homem e uma mulher gostar de uma mulher. Sim. Porque pode haver digamos, no seu aspecto fisiológico, no seu aspecto intelectual, algo que o orienta quase que geneticamente nesse sentido. Já não me parece que seja a mesma coisa na relação a 2, ou a 3 ou a 4. Aí já é uma escolha, não é? Esta questão genética não está comprovada. Pronto, mas eu não falo até em questão genética, em questão de opção de género. Mas também aqui é uma questão de escolha. Uma outra opção que estamos aqui em termos de orientação sexual, que é, por exemplo, a bissexualidade. Não é? Eu posso gostar de um homem e gostar de uma mulher. E, portanto, isto suceder-se em fases diferentes da minha vida. Sendo eu peço desculpa de interromper, se calhar não me expliquei bem. Em simultâneo até. A escolha do género e da opção sexual pode, por vezes, até ultrapassar a vontade do próprio indivíduo. Pode ou não pode? Às vezes é uma inevitabilidade, por exemplo. Pronto, isso. Enquanto que a escolha, a opção pelo amor a 2 ou pelo poliamor já é uma escolha racional, é ou não é? Em teoria, eu posso admitir que seja também algo que eu não consigo fugir, que eu não consigo evitar, porque eu sinto este afeto por diferentes pessoas. Daniel, gostava de ouvir sobre isto, que parece-me extremamente interessante este aspecto. Existem várias pessoas e ao longo da minha investigação e também do meu percurso como além da sua opção de vida, você também é um estudioso muito grande desta área. Exatamente, ou pelo menos tento. E aquilo que eu vejo, pessoas a falarem na primeira pessoa e pessoas a dizerem: não, eu não escolhi ser poliamoroso, eu não escolhi ser não monogâmico,
eu, desde que me lembro de ser pessoa, que sempre tive atraído ou sempre tive apaixonado por mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, ou tive atrações. Portanto, esta questão... Isso é muito... Eu pergunto-lhe isto porque esta é uma terra ainda muito pouco desbravada, é uma coisa que ainda todos conhecemos, pelo menos o comum dos mortais ainda conhece muito pouco disto, O que eu acho é que esta questão de estarmos a ver, mas isto é inato e aquilo não é inato, no fundo é uma questão estéril. Ou seja, a pergunta pode ser feita, mas fundamentalmente é estéril. Nós temos de um lado identidade sexual e temos do outro lado identidade relacional. Questão de poliamor, etc. Identidade relacional. Não interessa muito saber se uma é inata, a outra não é inata, se uma vem daqui, a outra vem dali. O que interessa são que ambas são identidades. São identidades, ou eu pergunto-lhe isto em relação à questão da identidade ou da escolha, porque o ser racional tem capacidade de escolha. Deixa-me pôr esta questão também assim. Mas uma pessoa homossexual também pode escolher nunca ter relações homossexuais na vida. E acontece imensas pessoas... Não está a contrariar algo que lhe é inato? Tal como pode haver uma pessoa que sente inatamente, para usar a sua palavra que não é a minha, a vontade, tudo bem, mas por isso é que eu tenho que fazer perguntas. De ter mais do que uma relação ao mesmo tempo e o contrarie e viva uma vida perfeitamente monogâmica a vida toda. Esta é uma questão que, naturalmente, aliás, ainda estamos aqui a fazer muitas perguntas, confesso-vos, eu como jornalista mesmo, muitas das coisas que nem sequer nunca tinha ouvido praticamente falar, nomeadamente esta questão do inato. Nunca tinha pensado nisso, digo isto com maior facilidade. Eu nunca, por exemplo, tinha pensado que uma situação destas pudesse eventualmente haver alguém que tendencialmente se interessasse por duas pessoas ao mesmo tempo, mas isso é provavelmente por ignorância minha, mas de qualquer das formas gostava de lhe pôr esta pergunta. Este é um caso que choca, quando eu digo choque é que muitas vezes escandaliza a sociedade, assim como há alguns anos atrás, uma pessoa quando tinha uma opção de sexo diferente, ou pelo menos fora daquela tradicional, era um escândalo. Como é que esta situação é vista, no seu entender, até porque você tem estudado isto, pela sociedade hoje em dia? Ou é que tabu completo, ou não se fala, a não ser assim nos programas assim, com ideias um pouco estranhas, como foi este? Fala-se efetivamente. Mas fala-se pouco, ao João Paulo, convenhamos, não é? Eu penso que isto não é uma coisa... Do quê? Do poliamor? Sim. Fala-se muito mais da crise, que é uma coisa muito mais aborrecida, para não dizer outro termo em bom português. Não se fala tanto de poliamor porque as pessoas têm tabu de falar de sexo, ponto final. E têm tabu de falar de relações afetivas. Mas pronto, não se fala do afetivis. Já lá vamos com a questão dos afetos, mas eu gostava que agora, você me dissesse isto. Há um problema em as pessoas lidarem com isto, precisamente porque o poliamor, apesar de não atacar de maneira nenhuma a monogamia, ataca a mononormatividade. Ou seja, ataca a ideia de que uma vida monogâmica é necessariamente melhor e necessariamente superior a uma vida não monogâmica, por um lado. Por outro lado, aquilo que o poliamor também faz é pôr em causa uma visão economicista, já que estamos a falar da crise, pôr em causa uma visão economicista do amor. A ideia de que o amor romântico é um recurso escasso e que, portanto, se eu dou a duas pessoas, estou a dar 50% a cada uma e se eu dou a 3, estou a dar 33,3% a cada uma. O poliamor vem pôr isto em causa, vem dizer não, o amor não é um recurso escasso e o amor romântico não é um recurso escasso. Ai, não é? Olha aí, desculpe lá, mas eu acho que se vê tão pouco. Porque assim... Isto veio-me do fundo da alma, se calhar o jornalista não devia dizer isto, mas eu acho que realmente o amor, este amor que você fala, não é mesmo um recurso escasso nos tempos que vão correndo. E isto agora não é provocação, é mesmo pergunta. Eu pergunto-lhe isto do fundo do coração. Se calhar o jornalista não deve fazer isso, mas eu faço. Mas a perguntar daquele amor romântico, Romeu e Julieta, do amor profundo, daquele amor para toda a vida. Não, estou a falar do afeto real entre duas pessoas, daquilo que dura toda a vida, daquele, por exemplo, que juntou os meus avós, se calhar os seus pais, mas os meus pais já não. Por isso é que eu pergunto, ainda há amor? Eu não tenho nada contra isso. E é fantástico que haja duas pessoas que se amem profundamente toda a vida. Obviamente que há. E aquilo que o poliamor tenta fazer, ou aquilo que o poliamor tenta defender, é precisamente multiplicar a existência desse amor e não diluir a existência desse amor. Mas uma coisa muito engraçada que eu queria dizer. Na antiguidade grega, nós assistíamos a uma certa tipologia dos amores. Então existiam vários tipos de amor diferente. Nós hoje em dia já não temos essa tipologia tão presente nas nossas cabeças, mas temos o amor aos pais, o amor aos filhos, e o amor a Deus, e o amor a isto e aquilo, não sei o quê. E é engraçado perceber que todos os tipos de amor na nossa vida se podem dar a várias pessoas ao mesmo tempo, menos, por alguma razão que a razão desconhece, o amor romântico. Ou seja, isto é estranho. Isto a mim é aquela típica expressão cheira-me a esturro. Cheira-me a esturro, como é que todos os amores se comportam de uma maneira menos aquele. Olha, mas diga-me uma coisa, já que foi falar nos gregos, os gregos tinham opções sexuais que nós hoje, nesta civilização, condenamos e são socialmente altamente reprováveis
e são crimes. Vamos pôr os nomes às coisas. A iniciação sexual dos mais novitos para os mais velhos. Portanto, e então? Não vamos por aí. Foi chamar os gregos. Eu fui chamar os gregos para dizer que nós mudamos a nossa concepção do que é amor. Pois mudamos. Tal como mudamos a nossa concepção do que é sexualidade, do que é crime e não é crime, etc, etc. Portanto, aquela ideia de que existe um amor supremo, essencial, que nunca muda, que nunca se altera, que isto, não, que aquilo... O amor monogâmico... Não estou a falar do amor monogâmico, eu estou a falar... Eu estou a falar, atenção, o amor romântico que nós temos hoje em dia é uma invenção da Idade Média. Sim. Ok? Sim. Antes, com os gregos, tínhamos outros tipos de amor. Daqui a 550 anos vamos ter outros tipos de amor. Portanto, não podemos partir do... Sim, mas pronto, não podemos partir do pressuposto que o amor, com A maiúsculo, é uma espécie de objeto tangível que podemos definir, quantificar, calcular cientificamente. Não Daniel, podemos. Mas aí entra o fator sexual também, já não. Eu penso que há aqui um cruzamento que vocês não estão a fazer, que é a questão de onde é que entra aqui neste falar de amor, neste amor de que vocês os dois estão a falar, a componente sexual, que é importantíssima. Pois é, o que eu acho. Não pode ser ignorado, obviamente. Vão-me permitir aquilo que eu vou dizer e vão perceber. E voltando um bocadinho àquilo que estávamos a dizer no intervalo, eu acho que há muita confusão naquelas cabeças. Naquelas que estão a meter num saco coisas que eu não meto. E aí estou com o nosso... Aqui que está no meio. Desculpa. Apenas. Porque assim, realmente, a mim, parece-me que estão a confundir conceitos que não são amor. O que é que estamos a falar? A minha noção de amor não é a noção deles de amor. Embora a questão dos conceitos seja muito interessante, eu pedia-vos falássemos até um bocadinho mais de coisas concretas. E a seguir eu vou dizer... Porque não vamos entrar em altas questões de conceitos que se calhar nos escapam a todos, não escaparão a nós, mas enfim, lá em casa, não sei se estarão tanto para ouvir isso, mas o que é interessante é perceber até que ponto é que, como é que, por exemplo, eles se organizam... podem ser mais felizes de uma maneira ou de outra. Como é que se organizam os poliamorosos em termos... sociais, em termos de organização? Um casamento é um contrato. Não estou a falar em termos de crenças, estou a falar em termos sociais. O Estado, um país tem que ter normas para se organizar. Desculpe, mas tem que ter normas. Há coisas, o Daniel veio vestido de determinada maneira, não vestiu o casaco nas pernas e as calças. Isto é uma norma ocidental. Agora digam-me, como é que se organizam os poliamorosos em termos fiscais, sociais, legais? Vamos às questões práticas. Essa é uma questão muito interessante. Muito facilmente, na lei portuguesa, economicamente é muito fácil, porque nós temos uma coisa chamada economia comum, em que nós todos podemos fazer parte dela. Basta querermos. Vamos falar em coisas concretas. Como é que, se eu bem entendi a questão da Maria José, e também era uma das questões que eu gostava com franqueza de vos colocar, e como é que estas coisas se organizam, por exemplo, se calhar têm filhos entre si, ou não, ou já trazem filhos de outros relacionamentos, ou têm... Como é que depois organizam as coisas muito práticas do dia-a-dia, da escola, das cabeças dos meninos? Imagina Maria José. Um de cada vez. Imagina Maria José. João Paulo. A Maria José entra ao meio-dia, mas eu entro às 6 da manhã, a Maria José vai levar os putos à escola porque eu não tenho tempo. Já viu a facilidade? Sim. E se os putos ficarem até mais tarde, porque a Maria José sai às 9, se a Maria José sai às 9 e eu vou fazer horas extraordinárias, eu peço ao Daniel para ir buscar os putos à escola. E quando houver uma reunião de pais, vocês é que vai no meio desta confusão. Vai aquele que está registado como educador, ou então vão os três. Não, mas agora eu queria perguntar-lhe, quando ele está na escola e o menino diz, oi, então hoje vem outro, como é que é? Como é que depois vocês organizam a cabecinha das crianças? Da mesma forma que a Maria José educou os seus filhos do que se passa em casa não é para contar lá fora. Da mesma forma que nós educamos os nossos... Posso continuar? Faz favor. Da mesma forma que nós educamos os nossos filhos a defenderem-se da brutalidade, da ignorância e da estupidez dos outros lá de fora. João Paulo, nós educamos. Nós sabemos que as crianças são cruéis, porque os pais as fazem cruéis. Porque os pais não educam os filhos para com a tolerância de tolerar o outro. João Paulo. Quem é que ensina as crianças a serem homofóbicas? Desculpe? Quem é que ensina as crianças a serem homofóbicas? Deixem-me pôr-vos esta questão. João Paulo, como é que é? Então, se a Maria José não ensinou
os seus filhos ou o seu filho a ser homofóbico, também pode ensinar os seus filhos... independentemente de estarem de acordo ou não. São pessoas, são seres humanos. Então, João Paulo, se toda a gente fizesse isso, fazer uma pergunta ao João Paulo. Se toda a gente fizesse isso, esses problemas que está a falar na escola não aconteciam, porque toda a gente respeitava toda a gente. Mas não é uma questão de respeito, é uma questão de crianças. João Paulo, vamos pôr uma situação concreta. João Paulo, o menino Y vive com a senhora A, a senhora B e o senhor C. Pergunta ao menino Y, que é o Joãozinho. Joãozinho, quem é o teu pai, quem é a tua mãe? Como é que o miúdo responde? Como é que se organiza esta cabeça? Deixa-me... Responde da maneira que já muitos filhos de pais homossexuais respondem. É este, e é este, e é este. E como é que os outros colegas vão reagir, na sua opinião, por exemplo, perante uma situação destas? Eu percebo perfeitamente que a resposta seja essa. Antes dela responder, eu vou-lhe responder o que já aconteceu. E estou a falar de um casamento homossexual, em que o miúdo, foi questionado, e ele disse: meu pai é este e este, e o que aconteceu foi a escola desenvolver um debate e falaram sobre a parentalidade entre duas pessoas do mesmo sexo, porque é assim que as pessoas inteligentes fazem. Estas, Sebastião Penas, estas são relações diferentes, mas que existem, não podemos ignorar, não podemos pôr um pano e esquecer que as coisas existem. Podem ser até minorias, mas não é por serem minorias que serão menos respeitáveis, porque é a opinião de cada um. Como é que a sociedade, de uma forma geral, pode andar à volta de tudo isto? Olha, fazendo mais debates como este. Ora. Eu também... Em vez de termos novelas mexicanas. Eu também estou de acordo que aqui nós não estamos a pôr o poliamor contra a relação monogâmica. Estou perfeitamente de acordo. Não estão contra. Estamos a avaliar. Até porque há aqui uma defensora do poliamor, mas que neste momento é monogâmico. O que vem de encontro à minha tese. Ela só consegue amar uma pessoa. Ó Sebastião, com toda a certeza vão sair daqui todos com os mesmos parceiros. Mantém opiniões diferentes, como é lógico, não é? Eu continuo, eu penso... aqui num pormenor também, de certa maneira, como pensa a Maria José. Eu acho que eles estão todos a pensar como adultos e não estão a pensar como crianças. Porque uma criança é criança hoje. Não vai ser criança daqui a 20 anos. Algumas são. Daqui a 20 anos, eu acredito que a sociedade tenha uma mentalidade diferente. Mas ela é criança hoje. Ela é criança hoje. E é praticamente impossível. Deu o exemplo de um caso positivo. Deu um exemplo de um caso positivo, repito, positivo, porque é assim que devia ser. Porque todos nós temos direito à diferença. Temos direito à diferença. Temos direito a dizer aquilo que entendemos da sociedade, desde que não tenhamos a chocar, não estejamos a chocar com direitos de ninguém. Mas é extremamente difícil, digo eu, extremamente difícil conseguir educar uma criança segundo determinados princípios, por exemplo, de um relacionamento homossexual, e ao mesmo tempo estar a prepará-lo para o impacto que ele vai ter na escola, com os professores inclusivamente, com os colegas. Acho que é extremamente difícil, extremamente perigoso, e por isso é que eu ponho neste momento muitas reservas que um casal homossexual tenha para já, enquanto a sociedade não estiver mais evoluída, direito à adoção. Essa é uma outra questão, é um outro debate que de certeza faremos dentro de pouco tempo. É um dos temas que eu gostava também muito de abordar daqui a algum tempo. Doutora, de qualquer das formas, esta questão que se põe aqui, estamos a falar já num outro aspecto também da relação, quer do casal, um casal a dois, quer de um casal a mais de dois. Como é que a doutora, como terapeuta, como sexóloga, vê isto, por exemplo, que influência que isto pode ter num rapazinho, numa miúda, 6, 7, 8 anos, que, por exemplo, teve um caso... Eu tanto falo na questão, já agora falava tanto na questão homossexual como na questão também do poliamor. Como é que o miúdo que viveu com o pai e com a mãe até aos 7 anos, por qualquer motivo e por uma opção de vida, o pai foi viver com outro homem, a mãe foi viver com outra mulher, ou o pai e a mãe separaram-se e, por exemplo, um deles passa a viver... o João, o namorado do João, o segundo namorado do João e o filho do João na mesma casa. Como é que se organiza uma cabeça de um miúdo de 7 anos para isto? Não é extremamente difícil? Serão, com certeza, equilíbrios difíceis que já o são também noutras circunstâncias, numa relação a dois, de divórcio, de infidelidade, de ciúme, de violência doméstica.
Como é que se organiza? Pois é uma pergunta muito complexa, mas penso que a base estará na capacidade de uma forma tranquila, explicar o que é que se está a passar. O que é que são as opções? Como se as pessoas estão bem? Nós costumamos dizer que se as pessoas estão felizes, a saúde mental está também ela favorecida, não é? Se as pessoas estão bem, se sentem equilibradas, neste caso falando dos pais, dos educadores, mais facilmente podemos considerar como um fator promotor do bem-estar desta criança também e do seu desenvolvimento. Com as dificuldades sociais, claramente serão muito serão ainda, como dizia, estamos hoje aqui e a nossa sociedade tem diferentes, não só nestas questões, muitas outras. Muitas outras, claro. Nós temos o aborto, muitas por exemplo, questões. houve o referendo. Sim, mas a nível da aceitação das crianças, das suas origens, das suas formas de vida, daquilo que lhes é conhecido enquanto background familiar, muitas são as questões que se colocam de não aceitação, de intolerância, não é? Portanto, esta será uma outra, mas é possível... Mas a sua proposta é sempre nestes casos, aliás, que me parece que é comum aos seus colegas, aos outros colegas psiquiatras e terapeutas, é que nestas coisas é preciso explicar muito bem em vez de se esconder. Temos sempre que ter em conta... Porque senão é um grande disparate. É um risco maior não explicar do que esconder. Tendo em conta a faixa etária da criança, a forma como vamos abordar... Por isso é que eu lhe pus a questão dos 7 anos, que é, por exemplo, uma faixa etária muito complicada. Sim, mas... Se estamos a falar de um rapaz de 13, 14 anos, uma rapariga já... Provavelmente já tem um pouquinho a noção. Se calhar não. Há diversos fatores, é polideterminada esta questão de como é que será a aceitação. Quem é esta criança, não é? Temos o fator do indivíduo. Quem é esta criança? A personalidade de trás, como é que ela foi e como é que tem vivido, como é que ela se tem comportado face a diferentes questões. Que situação é esta? Como é que o impacto social, como é que a família, os avós, os tios também estão a reagir? Há tantos fatores. Não é? Nós temos que adequar a informação à idade que a criança tem, de uma forma que ela possa compreender e estar disponíveis para responder às perguntas que nos colocam, para esclarecer as dúvidas que possam ter, apoiantes, lá está, sendo presentes e afetuosos, não é? Para poder apoiar nas dificuldades que possa estar a sentir também, não é? Eu queria só complementar que a doutora Elizabeth Schaff e creio que também a doutora Maria Pallotta Chiaroli, ambas sociólogas, uma nos Estados Unidos e outra na Austrália, têm andado há anos a fazer estudos de casos, estudos de campo sobre poliparentalidade e, tal como nos casos da homoparentalidade, os resultados são sempre os mesmos, ou seja, é a mesma coisa. Porquê? Porque famílias diferentes arranjam estratégias diferentes de chegar ao mesmo sítio. E que sítio é esse? É uma família, ou uma criança, ou uma série de crianças com preparação para viver bem estruturadas, seguras de si, etc, etc, etc. Portanto, aquilo que a investigação no terreno mostra é que famílias diferentes arranjam estratégias diferentes para lidar com problemas diferentes. Tudo bem, mas isso também depende muito do estado de desenvolvimento da sociedade. Ainda muito recentemente na Madeira, estava lá a falar com umas pessoas, estavam lá 2 senhoras, portanto casadas, com 3 filhos, com uma situação do mais normal que há. Do mais normal, quando eu digo do mais normal, do mais recorrente, quer dizer, tanto podia ser a Maria e a Mariana, como a Maria e o Manuel. A situação era absolutamente normal. As senhoras eram dinamarquesas. Ao lado estavam pessoas portuguesas que se aperceberam da situação com aquele ar do costume de muito escandalizadas. De qualquer das formas, sem dar razão a uns ou outros, não deixa de ser pertinente pensar que o estado de desenvolvimento de uma sociedade também, e já agora deixa eu passar aqui para a doutora, também tem muito a ver com tudo isto. Não é só o que as pessoas em si próprias pensam, mas não vivem num mundo isolado também. O estado da sociedade também é importante ter a linha de conta. Claro que e sim. quando eu me refiro a isto é mais por causa até dos mais pequenos, porque relativamente aos adultos, as pessoas são adultas, são capazes de fazer as suas escolhas e naturalmente têm os seus direitos. Quem não os reconhecer é porque de facto tem uma pouca visão das coisas. De qualquer das formas, neste caso das crianças, que é um caso importantíssimo, e é um caso que se vai começar a falar, para já ainda se fala um pouco do poliamor, mas com certeza que se vai começar a falar destas relações por causa dos filhos também, a situação em que a sociedade está de aceitar ou não aceitar também é muito importante de equacionar, não é, doutora, ou não? Obviamente nós não vivemos isolados e aquilo que na escola, na mercearia, no supermercado, na padaria,
nos circuitos mais próximos que lidamos diariamente, a forma como somos tratados tem impacto. Tem impacto na forma como eu me sinto, necessariamente. Poderá trazer mais sofrimento? Imagino que sim. Imagino que num determinado momento, num determinado contexto, ter várias figuras do meu dia-a-dia que de alguma forma reprovam algo que está associado a mim, que poderia ser o meu nariz que é mais torto. Com toda a certeza. Não é? Ou a chávena com que bebo leite de manhã. Faz parte do dia-a-dia, faz parte da intimidade absoluta, daquelas coisas de todos os dias, não é? Não excluindo este interveniente, não podemos excluí-lo de todo. Na verdade, também, eu dizia o nariz torto, mas a violência que eu assisto lá em casa, mas tantas outras coisas, também me magoam. Eu preciso de aprender a lidar com aquilo que realmente é uma realidade, uma crítica que eu posso incorporar, que posso trabalhar, que posso aceitar ou não. Doutora Silvia, eu gostava que me desse o seu testemunho neste sentido. A senhora disse-me que já passaram por seu consultório pessoas poliamorosos e pessoas monogâmicas. Quais são quando há ruptura, quais são normalmente as maiores causas de ruptura no casal monogâmico e numa parceria de mais de 2 pessoas? Eu não terei, talvez, a estatística de poliamorosos mas gostava que tivesse a sua ideia como a fim da sua área de trabalho. Mas quais são as causas? Ao contrário, se calhar, do que se possa pensar, que temos muitas rupturas por infidelidade, a ruptura parece acontecer, acima de tudo, eu vou resumir nesta palavra, pela crítica. A crítica permanente ao outro, o não reconhecimento do outro nas suas capacidades, a desvalorização, parece ser algo insidioso que vai minando a relação. As famílias de origem, a tua mãe, o teu pai, a tua mãe, o teu pai, a forma como interferem, aquilo que eram as minhas expectativas, sobretudo numa fase de paixão, não é? Talvez não seja tão racional assim, não é? Claro. As minhas expectativas e aquilo que eu vejo no dia-a-dia descubro, estes parecem ser, e são os que me aparecem mais no consultório em terapia de casal, como os fatores que estão a contribuir para que, repare, se recebo o casal, ainda estão envolvidos na relação e numa tentativa... Que conseguem falar um com o outro, quando às vezes há situações no seu consultório onde provavelmente já não há a falar, há a gritar e coisas do género, que muitas vezes tenho ouvido isso, não é? Às vezes também, não é? Mas não tanto, porque há aqui um elemento diferente, o moderador, é para claro, isso que lá é o seu caso, não é? E que procuramos que se ouçam e que percebam o que está a ser dito de parte a parte, criar este espaço, como fez há pouco connosco, não é? Vamos falar. Foi não, mas é muito curioso no que me refere, que hoje não é, ou não será pelo menos só ou apenas ou tanto a questão da fidelidade ou da infidelidade, mas a crítica. As pessoas normalmente em casa não pensam muito nisto. Vivem isto todos os dias, mas não pensam muito nisto. E nos casais, portanto, ou nos poliamorosos, onde há mais do que 2 elementos na relação. Também. Quais são as situações de ruptura? Serão parecidas? São idênticas? Como lhe disse, não tenho tanta casuística que lhe possa falar de experiência Pronto, mas fala a sua experiência. Mas os casais que me estou a recordar, sim, também é isto, não é? A forma como não a crítica ao pai aceitam, e a mãe de cada um, que as coisas às vezes não estão muito bem. Como interferem, como tu trazes de tua casa, da tua família de origem, algo que acaba por trespassar no dia-a-dia e que eu não concordo e que se calhar também não, do ponto de vista racional também me dizes que não. E esta crítica, a desvalorização, o não reconhecer, não é? Ou seja, não me valorizas. Verbal. Que pode existir pela verbalização oral, não é? Por dizer, ou não, não é? Nunca fazes nada bem, é melhor ser eu porque estou, não é? E numa conversa social, interromper, não permitir uma opinião, desvalorizar. Isto parece ser aquela corrosão lenta, permanente e que destrói mais as relações que dizem. Tempo presente, Sebastião Penas, estas questões que a doutora está aqui a referir, e estamos a chegar, enfim, estamos a avançar na hora do programa, estas questões da crítica, não apenas da fidelidade ou da infidelidade, porque estas coisas da fidelidade, eu acho que deve ser muito difícil avaliar tudo isto nas relações, sejam elas a 2, a 3 ou a 4. Porque esta questão da fidelidade, às vezes há fidelidade física e há uma infidelidade tremenda
A questão da fidelidade, só um pequeno apontamento. A questão da fidelidade e da infidelidade é muito engraçada. Eu, por formação profissional, vou sempre olhar para a origem das palavras. Fidelidade vem do latim fides. Fides significa dizer a verdade. O que é ser fiel? É eu só fazer sexo com uma pessoa? Não. Ser fiel é eu ser capaz de dizer a verdade. Seja que verdade for essa. Essa é a sua opinião. Não é a minha opinião. Isto é a definição etimológica da palavra. Tá bem, pronto. Não fui eu que inventei os dicionários. Não estou a dizer que não. Estamos a falar... A questão é que não estou a falar do conceito mas estou eu a falar do que é fidelidade enquanto uma palavra, origem de palavra. Não ponho isso minimamente em causa, mas em termos de conceito social, a fidelidade é alguém viver com alguém e não trair alguém. Em termos de conceito... Em que sentido? Socialmente é, mas eu concordo com a dele e é a minha política. A questão é que as pessoas, socialmente, isto tem que ver com isto tem que ver com a questão da mononormatividade. Ou seja, a partir do momento em que nós consideramos que a monogamia é a única norma possível, então a única verdade possível é a verdade da monogamia. E aí, ser fiel torna-se igual a ser monogâmico. Se nós formos desconstruir a origem etimológica da palavra e olharmos para a possibilidade de se dizerem outras verdades, ou seja, de haver outras vidas, outras maneiras de viver, então aquilo que se criam são diferentes possibilidades de verdade. Outras formas de fidelidade, Sebastião, ou de todo não? Eu acho que são outras formas de fidelidade. Eu acho que muitas vezes não se pode ser fiel e muitas vezes nem sequer podemos, se calhar nem devemos ser fiel àquilo que nós próprios pensamos. Como é que é isso? É verdade. Eu acho que sim. Explique-me lá isso. Ele está-me aqui a utilizar termos muito académicos. Mas você agora também me baralhou. Como é que eu acho que muitas vezes não devemos sequer ser fiéis àquilo que nós estamos a pensar. Why not? Sim. Se eu for primeiro-ministro de um país, e estou a pensar que, por exemplo, isto vai um dia, rapidamente acontece uma catástrofe, não a devo dizer. Então é que ela vai acontecer mais rapidamente. O problema é que portanto, já estamos a baralhar em conceitos. Vamos lá ver, vamos lutar. Sim. Não, mas não devemos ser... A nível de um relacionamento, eu tenho dúvidas que se devemos ou não sempre ser fiéis. Porque o ser humano erra. O ser humano erra. E se eu tiver a consciência de que errei, e se ao ser fiel vou arruinar a minha relação da minha mulher, que amo, mas porque cometi um erro, eu prefiro mil vezes omitir e nem sequer falar no assunto e dizer que não fiz nada. A apologia da mentira e da falta de respeito. Porquê? Porque nós erramos. Então podemos errar várias vezes, que é possível. Aí estamos a legitimar. Errei hoje, errei daqui aquilo que não é legítimo. Eu não estava à espera de uma postura dessa vinda de ti agora. Não, mas eu estou a ser fiel comigo mesmo ao dizer isto. Pois acredito que sim, mas depois da tua postura na primeira parte, eu não estava à espera dessa. Não. Mas se eu fosse sua esposa logo à noite, havia uma conversa muito séria. Exatamente. Não vamos aqui ignorar as coisas. Não, Fátima, o que ele está a dizer... podem concordar ou não com ele, mas que há muita gente, espectadores que estão em casa, com toda a certeza, que percebem o que ele está a dizer. Não estou a dizer concordem ou discordem. Eu estou a falar. Sim, claro. Eu estou a falar para uma coisa. Eu só disse que, observando a personalidade que exibiu na primeira parte, e aquilo que me está a dizer... Espera aí um bocadinho, E aquilo que me está a dizer agora, eu não estava à espera. Não, mas... Percebes? Mas eu concordo com o que ele diz e concordo com o que estás a dizer. Concordo no sentido de que muita gente tem este comportamento, que não é o meu. Exatamente. Para mim, fidelidade é aquilo que ele acabou de definir. Pois. E que se eu meter o pé na poça... Aconteça o que acontecer, eu vou-lhe dizer e sou a primeira pessoa a dizer-lhe. Não espero que ninguém lhe vá contar. Exatamente. Aliás, é uma regra de ouro que eu dou a todos os meus amigos, sejam heteros, gays, monogâmicos, poligâmicos, não me interessa. Mas isso estamos a falar de uma outra regra de vida. É uma regra de relacionamento. Espera um bocadinho, Pedro. Não há respeito sem verdade. Fátima, a melhor maneira de tu teres um bom relacionamento é única e simplesmente assumir sempre a verdade. Porque a mentira tem perna curta, dizia a minha avó. Sim. E aquilo que tu hoje escondes, mais tarde ou mais cedo vai cair ao de cima. E andaste a viver uma mentira, se calhar durante anos, que vais destruir quando tu mais precisavas de ter alguém ao teu lado, é quando a relação acaba e ficas sozinha no resto do mundo. Maria José, para terminarmos só um instantinho, Maria José,
não estamos aqui a defender se é mentira ou verdade neste aspecto, é uma coisa melhor ou pior, porque isso é o conceito até moral de cada um, mas em termos de afetos, como é que é? Consegue perceber, ficamos a perceber um bocadinho melhor o que é estas diferenças de afetos, estou a falar de afetos e de relações, ou isto continua ainda muito complexo? Olha, eu não posso discordar mais do meu colega apenas e não posso concordar mais consigo. Porque estamos porque acho que a verdade, eu acho que dói muito mais descobrirmos a verdade depois. Sim. Eu digo, aos meus filhos digo, vale mais dizer agora a verdade que só dói uma vez. Se nós mentirmos, dói todos os dias. Em foco sobre relações diferentes, sobre o poliamor, talvez uma primeira discussão que vá levar também a outras questões ligadas a estas e estas das relações. Muito obrigada a todos. Certeza que vão continuar a falar depois do genérico. Até para a próxima semana.